Olá, alunos! Estamos mais uma vez juntos, agora na disciplina de Projeto de Redes de Informática, e vamos começar a nossa primeira aula falando de componentes físicos da rede. Nós já tivemos a oportunidade de uma outra disciplina em trabalhar os conceitos de cabeamento de redes, só que agora nós precisamos conhecer alguns parâmetros desses cabos para que nós possamos usar em projetos de redes, já que esse é o foco da disciplina, que vocês possam, no final da disciplina, entender ou compreender tudo que envolve um projeto de rede lógica. Vamos começar pelos nossos objetivos na aula de hoje. Esperamos que você possa conhecer algumas propriedades físicas do cabo de rede. Também que você conheça as características dos meios físicos que são utilizados em redes. Somente os meios físicos cabeados é o que serão trabalhados. E conhecer, finalmente, os princípios que envolvem o processo de conectorização e as ferramentas que são utilizadas para esse fim. Então vamos começar a nossa aula falando sobre condutores elétricos. Muito bem. Na natureza existem elementos que têm ótima condutividade elétrica, outros são isolantes elétricos. Um cabo, que nós vamos trabalhar com elementos cabeados, um cabo ele possui um condutor elétrico para levar o sinal. O sinal elétrico ele é representado por uma corrente elétrica que tem um sentido. Aí, representado por essa seta, nós temos a nossa informação que será transmitida na rede através de pulsos elétricos ou de corrente elétrica, conforme está sendo mostrado nesse sentido. Nós vemos outras características aí de um cabo. Além do condutor, nós temos aqui acima uma capa, o isolamento. Nós precisamos de uma capa protetora ou isolante para que esse condutor não entre em contato com outros condutores e acabe acontecendo um curto-circuito ou perda de sinal. E, finalmente, nós temos aqui representando a seção de um fio. O fio ele é medido pelo seu diâmetro. O diâmetro, nós temos aqui a medida chamada de seção transversal, que nós podemos representá-la usando milímetros, uma unidade de medida, ou então um AWG, que eu vou mostrar no próximo slide, que é esse comprimento aqui da bitola do fio. Muito bem, então vamos entender que nosso sinal vai ser transmitido pela rede, ele é passado pelo fio dessa forma como representado aqui por essa seta. Bom, como eu disse, o AWG é uma das medidas utilizadas para dimensionar vamos dizer, a espessura de um cabo. Nós temos aqui o valor em diâmetro e o valor em AWG, que é o American Wire Gauge, que é o mais utilizado para a representação dessa espessura de um cabo. Observe que esses valores eles vão, à medida que o AWG vai aumentando, o diâmetro vai diminuindo. Então nós começamos aqui com o AWG 0, cujo valor em diâmetro é 8,25. Depois nós temos aqui um AWG 10, 2,59 de diâmetro e assim por diante. O mais comum é esse aqui, o 22 ou o 24 AWG. O cabo patrocinado trabalha com esse número aqui. O 22 AWG, ou 0,644 milímetros. Bom, como é um cabo metálico, então nós temos alguns parâmetros elétricos que são associados a esse cabo. Nós teremos uma aula, se não me engano, a quinta ou sexta aula, para falar de medições da rede, da certificação da rede. Vários parâmetros são medidos lá. Mas os parâmetros elétricos mais importantes para que nós possamos trabalhar agora são esses aqui. Vamos entender que todo cabo tem uma resistência. O que é uma resistência? Ora, eu estou tentando... imagine que eu estou tentando enviar um sinal por um cabo metálico desse. Então são os elétrons passando, a corrente elétrica passando pelo cabo. O cabo ele tem uma resistência elétrica natural. Então, essa resistência medida em ohms significa que o meu sinal vai se diminuindo na medida que ele vai propagando pelo cabo. É a resistência que o cabo oferece à propagação do sinal. Se não tivesse resistência nenhuma, o cabo não teria nenhuma perda de sinal. Ele atravessaria o meio físico completamente. Por outro lado, nós temos materiais que têm uma alta resistência. Por exemplo, um plástico, ar, madeira,
Estes elementos têm alta resistência, então é impossível nós transmitirmos energia elétrica através do ar, por exemplo, ou de um elemento que não é condutor. Um outro parâmetro elétrico é a atenuação. Também referente aqui à resistência elétrica, a atenuação é representada por essa perda de intensidade do sinal no decorrer do cabo. A medida para ela é em decibéis. Temos a capacitância, que é a função que o cabo tem de reter energia, né? Ao invés de ele propagar energia pelo cabo, ele armazena essa energia. Então isso é chamado de capacitância. Também é uma característica importante na hora de analisar o cabo, porque com a capacitância o sinal também deixa de ser propagado, ele diminui a intensidade, porque parte dessa energia é retida. Nós usamos aqui como medida o Farad, cuja letra F maiúscula é o símbolo que representa a unidade, né, de grandeza para a capacitância. Nós temos também um outro fator chamado de indutância. Indutância é quando nós usamos corrente alternada, ou quando a corrente ela muda de sentido, então eu tenho uma resistência do cabo também associada a essa mudança de sentido da corrente, e nós chamamos isso de indutância, cuja unidade de medida é o Henry, e o símbolo é o H maiúsculo. Bom, tanto a capacitância quanto a indutância, associados ao cabo, nós temos um outro elemento, né, uma outra característica, que nós não estamos interessados nessa capacidade de armazenar energia ou de reter energia da capacitância ou da indutância, nós estamos interessados em como isso vai afetar ou vai impedir com que o sinal se propague pelo cabo. Então, na capacitância, nós temos um elemento chamado de reatância capacitiva, e na indutância, a reatância indutiva, que são associados a esses fenômenos que eu acabei de falar. A impedância é a soma desses fenômenos, da resistência elétrica, da reatância capacitiva e a reatância indutiva. Então, essa medida também é feita em ohms. Seria o impedimento, ou todas as forças aí somadas que impedem a propagação de um sinal pelo cabo. E, finalmente, também um dos parâmetros medidos aí no cabo, que é a frequência, um dos mais importantes. A frequência, o sinal que é propagado pelo cabo, ele tem uma representação de uma forma gráfica, uma forma de onda, né? E essa onda ela se repete no tempo. Então, quantas vezes essa onda se repetir por segundo é a chamada de frequência. Quanto mais vezes eu consigo ter, né, quanto mais variações na frequência que eu tenho no período de um segundo, mais sinais, ou maior a minha capacidade de transmitir sinais. E quanto maior essa capacidade de transmitir sinais, melhor tem que ser a qualidade do meu cabo para poder suportar essa condição. Os tipos de cabos aí que nós vamos estudar ou trabalhar nessa disciplina, vocês já ouviram falar, já conhecem aí o cabo par trançado, mostrado aqui na figura. Este aqui é o cabo par trançado característico para redes de computadores, onde nós temos 4 pares de fios, né? Então são os fios coloridos com um branco circundando cada fio. Nós temos aqui abaixo o cabo coaxial, representado pela capa, a malha, um isolante e o condutor. E aqui ao lado a fibra ótica, né? Um cordão aí de fibra ótica sendo mostrado na figura. Vamos falar do par trançado. O cabo coaxial não é um cabo muito utilizado em redes, portanto nós não vamos trabalhar com esse cabo. Nós vamos trabalhar hoje com o par trançado e com a fibra ótica. O par trançado ele é representado em categorias. Temos aqui uma tabela que indica a diferença dessas categorias. Começando aqui da categoria 1, que é usado em sistemas de telefonia com frequências bem pequenas, bem baixas, né, inferiores aí a 1 MHz. A categoria 2, também em sistema de telefonia com baixa taxa de transmissão, frequências até 4 MHz. O de categoria 3, já para trabalhar, já podendo ser trabalhado em redes, mas com uma taxa muito baixa de transmissão, apenas 10 megabits e frequências de 16 MHz. Categoria 4 aumentando um pouquinho para 16 megabits e 20 MHz, é um cabo utilizado num tipo de rede chamada Token Ring. O categoria 5, ou CAT5, já o mais comum em redes de computadores, com 100 megabits e 100 MHz. Foi feito um cabo com algumas propriedades de melhoria, que é o cabo Enhanced, né, o 5E,
que atendem um pouco melhor essas condições dos 100 MHz e dos 100 megabits. O de categoria 6, usado em frequências até 250 MHz, com essa frequência já dá para transmitir sinais de imagem. Até então não dava, até o 5E não é possível transmitir imagem por esse cabo. No categoria 6 já é possível. E o categoria 7, que ainda não está padronizado, nós dizemos que ele está em draft, e é usado em frequências de até 600 MHz. Muito bem. Bom, o par trançado, além daquele elemento condutivo, que foi comentado aí no início, onde circula a corrente elétrica, ele também possui um material isolante, a capa que circunda o cabo. A maioria dessas capas, elas não tem uma proteção anti-chama. Então a maioria dessas capas, se pegar fogo, ela sai propagando fogo aí pela obra, pelo edifício. Existe uma norma chamada de espaço pleno, onde o cabo, como esse mostrado aqui na figura, esse aqui é um teste do cabo, ele não é propagante à chama. Então, um cabo que usa na capa um material de propileno etileno fluorado, FEP, é o chamado cabo pleno, que é uma das recomendações mais fortes aí nas normas de cabeamento de ser utilizado, porque ele é não propagante à chama. Então, atualmente, embora os fabricantes ainda continuem tendo produtos que se propagam na chama, este daqui é um dos mais recomendáveis para que nós não tenhamos aí alguns problemas de incêndio aí no edifício por conta do cabeamento. Bom, o par trançado ele tem que ser conectorizado, Nós temos que fazer essa distribuição, nós vamos aprender essa distribuição quando eu falar sobre cabeamento estruturado, mas já adiantando, esse cabo ele tem que ser conectorizado, tanto no rack, quanto nas tomadas, quanto os cabos que a gente prepara para fazer a conectorização dos nossos computadores na rede. Então, essas aqui mostradas são as ferramentas que são utilizadas para fazer essa conectorização. Eu não sei como estão aí os laboratórios de informática, onde vocês têm as aulas, os encontros presenciais. Nós vamos ter a oportunidade de fazer algum experimento utilizando as ferramentas. Eu tenho expectativa de que sim. Mas aqui, então, mostrando como que são essas ferramentas de conectorização. Nós temos aqui à esquerda o alicate de crimpagem, onde nós fazemos o tratamento do fio, separamos de acordo com uma das sequências do 568A ou 568B, que é um dos padrões utilizados na rede. E, por fim, nós fazemos a crimpagem, que é pressionar essas lâminas que contém aqui um conector, e ele vai fixar o cabo na extremidade aqui do conector. Nós também temos o conector fêmea, o conector onde esse conector macho, aqui o RJ45, ele vai se encaixar, sendo mostrado aqui embaixo. A ferramenta que faz a conectorização aqui no conector fêmea é essa mostrada aqui na figura aqui à direita, chamada de pushdown. O pushdown ele vai pressionar o cabo, como mostrado aqui na figura, fazendo a conectorização desses fios na mesma sequência utilizada aqui na crimpagem do conector macho, no padrão 568A ou 568B. Então ele vai fazer essa conectorização pressionando contra uma lâmina que está contida aqui dentro dessa partezinha aqui do conector fêmea. Observem que aqui abaixo nós temos uma figura mostrando qual seria a sequência de conectorização. Então, se eu usar o parâmetro A, eu uso essa sequência aqui de cima. Se eu usar o parâmetro B, eu uso essa sequência mostrada aqui abaixo. Bom, o par trançado ele tem essas conectorizações, esses parâmetros, esses padrões de utilização, o T568A ou 568B, que nós já vimos em outra disciplina. Coloquei aqui uma tabela só para nós lembrarmos. O T568B ele começa com a sequência branco do laranja, laranja, depois vem o branco do verde, depois o azul, depois o branco do azul, na sequência o verde, depois o branco do marrom e o marrom. Então nós devemos fazer isso nas duas extremidades do cabo para poder conectar os equipamentos na rede. O outro padrão, que é o padrão 568A,
ele só inverte. No lugar do branco do laranja, ele usa o verde. Então seria branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja e branco do marrom, marrom. Né? O restante, na sequência, é a mesma. Um cabo que também é muito comum quando eu quero ligar dois computadores, é o chamado cabo crossover, a gente usa uma sequência 568B de um lado e 568A na outra extremidade. Eu posso usar esse cabo para conectar, né, dois computadores. Vou falar um pouquinho agora de fibra ótica. Bom, aqui temos um desenho que mostra aí os componentes básicos de uma fibra ótica. Nós temos a parte externa da fibra, chamada de revestimento primário. Temos aqui a casca, né, uma parte que envolve a fibra, e o núcleo da fibra por onde são transmitidos os sinais. Então, esse núcleo da fibra, ele varia bastante, dependendo do tipo de fibra. Nós temos as fibras monomodos, onde esse núcleo é bastante reduzido, em torno de 8 micrômetros, e as fibras multimodo trabalham com um valor muito comum, que é esse que está até mostrado aqui na figura, os 62,5 micrômetros. E nessa parte externa, o padrão é os 125 micrômetros. Já o revestimento primário gira em torno aqui de 250 micrômetros. Nós temos dois tipos de fibras, né, na característica de utilizarmos nos projetos de redes. Uma delas é chamada de tight buffer e a outra de loose tube. As fibras tight buffer, elas são utilizadas na parte interna do ambiente. Então são as fibras que são mais compactas e elas circulam no ambiente, mas sem nenhum tipo de proteção, contra efeitos do meio ambiente, como é o caso das loose tube. As fibras loose tube, que são utilizadas em ambientes externos, ou no outdoors, como nós dizemos, elas possuem um gel que protege a fibra contra ressecamento, contra a umidade, enfim, as intempéries aí da natureza. Como esse material ele é um material com base de petróleo, então as normas proíbem que isso seja usado dentro do edifício, justamente pela questão do espaço pleno ou a propagação da chama. Então, para evitar o problema de propagação da chama, nós usamos internamente o tight buffer e na parte externa o loose tube. Bom, na conectorização da fibra ótica já é um pouquinho mais complicada do que aquela que é feita num cabo pai-traçado ou mesmo no coaxial. Nós temos aqui mostrando alguns tipos de conectores, né? Nós mostramos que no cabo pai-traçado nós temos apenas o RJ45. Aqui eu tenho diversos conectores. O conector LC, o conector ST, o SC, o MT, RJ. São vários. Nós temos mais uns 4 ou 5 além desses que estão sendo mostrados na figura. Os mais comuns são esses dois aqui do meio. O conector ST, que tem uma conexão que nós chamamos de baioneta. É um encaixe que você encaixa e rosqueia aqui a ponta, como era do cabo coaxial, né, tem uma rosca aqui na ponta. E o conector SC, que é um conector retangular e que é conectorizado apenas pela pressão. Você empurra no conector fêmea e ele faz um encaixe através de um sistema de pressão. Bom, a conectorização da fibra ela demanda muito trabalho para o projetista ou para quem vai implementar. O projetista está fazendo só o desenho, mas quem vai trabalhar no campo com esse tipo de fibra sofre um pouco. Os tipos de equipamentos usados para você fazer uma emenda de fibra, imagina o tamanho, né, os 62,5 micrômetros, não existe uma ferramenta, um alicate que faça essa crimpagem. Nós usamos um equipamento que nós chamamos de solda mecânica, que ele parece uma espécie de colante, alguma coisa assim, que segure as duas partes da fibra para conectorização. E o mais comum, ou o mais preciso, utiliza uma ferramenta como essa mostrada aí na figura, que é um fusor de fibra ótica. Esse fusor ele tem essa tampinha aqui em cima que você abre, coloca as duas fibras, né, uma de cada lado, e pressiona aqui um botão e ele gera um arco voltaico, né, muito grande e faz a conectorização da fibra. Equipamentos como este, mostrado aqui na figura, custam em torno de R$50 mil, enquanto que um cabo um alicate de crimpagem custa em torno de 20, 30, os mais caros não passam de R$100. Então,
já é um tipo de coletorização mais especializada na rede. Muito bem, esses elementos aí vão ser trabalhados no decorrer da semana. Isso fazem parte só da introdução de cabeamento estruturado, que é o nosso próximo assunto na próxima aula, onde nós vamos começar mesmo a fazer os projetos de rede. A todos uma boa